Bom, pessoal, última questão aqui, a questão número 8, né, do top da sessão de exercício 9.1. Aí depois viria a sessão 9.2, porém a sessão 9.2 eu decidi por mim mesmo que eu não vou fazer. Não acho muito, não achei muito interessante fazer ela não. Aí eu já vou pular para a sessão 9 ponto poucos, 10.1, né, que é para derivadas parciais. Aí eu vou fazer alguns exercícios, não todos. Na verdade, vou fazer os exercícios sim, porém, no momento, só alguns, né? Enfim, esse exercício número 8, ele pede pra gente calcular o seguinte limite e nos dá uma função ali, né? E quando x e y tende a raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, ou seja, x e y é a mesma coisa, né? Bom, bora ver. Eu tenho f de xy exatamente ali. Observe que eu teria se x quadrado mais y quadrado é maior ou igual a 1. Observe que se a gente tem x quadrado mais y quadrado na nossa função igual a 1, eu tenho exatamente uma indeterminação no meu limite. Então, exatamente, eu não quero quando exatamente x quadrado mais y quadrado, ou seja, f de x, y, 0, mas sim para um valor diferente de 1, né, por causa do domínio da minha função. Então, eu até quero exatamente para quando f de xy é igual a e elevado a 1 sobre x quadrado mais y quadrado menos 1. Então, vamos ver o que vai resultar esse limite aqui, certo? Bora lá. Então, teremos o limite quando xy tende a raiz de 2 sobre 2 da seguinte função, e elevado a 1 sobre x quadrado mais y quadrado menos 1, e isso tudo sobre exatamente a mesma coisa ali, tá? É isso daqui? Certo, e aí pede para gente calcular esse limite. Primeiro, por substituição direta, tem como? Não, né? Porque vai resultar exatamente em 1 ali e vai eliminar com o denominador. Então, como que a gente vai proceder aqui com esse limite? Uma das ideias é a seguinte, eu falar a seguinte coisa. Vamos falar que isso aqui é uma variável auxiliar u. Vamos ver no que a gente resulta aqui, tá? Limite, então, quando x, y tende a raiz de 2 sobre 2, u tende a 0. Então, uma das opções é realmente fazer isso. 1 sobre u, isso tudo sobre u. Observe que eu tenho o limite de u tendendo a 0 de 1 sobre u vezes e elevado a 1 sobre u. Agora, isso daqui que eu tenho é um limite de uma função, por exemplo, de uma única variável real, né, que eu estou tendo que preocupar. E a gente vai fazer a seguinte coisa, olha só. O que a gente pode fazer aqui? Uma das coisas que a gente pode fazer aqui é aplicar o teorema de Élie-Hospital para resolver esse limite de uma única variável real, né? É uma das opções que estou passando na minha cabeça. Outra opção mesmo para calcular esse limite seria, né, provar que ele não existe. Mas como ele já pediu para a gente calcular, a gente já deduz que ele existe, tá bom, pessoal? Vale sempre falar isso aí. Vale sempre falar essa parte. Então, olha só o que a gente vai fazer aqui, tá? Tô tentando dar uma pensada aqui. Se eu fizer... não vai ficar legal. Aí a gente vai ter que ir fazendo aqui, calma aí. Bora tentar aplicar o Hospital pra ver no que sai aqui. Limite, u tendendo a 0, vai ficar derivada de e elevado a 1, 1 sobre u, né? Então vai ficar menos 1, u quadrado, vezes e elevado a 1 sobre u, né? Aliás, isso tudo vezes 1 sobre u, menos a primeira função, a primeira elevado a 1 sobre u, derivada daquela, aí vai ficar menos 1 sobre u quadrado,
Isso aqui é exatamente o que eu queria e 1 sobre u ao quadrado, né? Observe que eu tenho exatamente 0 esse limite aqui, né? Então, a gente sabe que esse limite vai para 0. Então, é exatamente isso. Essa seria a resposta do meu limite, tá? Mas, eu acho que não... eu tenho que pensar aqui a função... Eu acho que primeiro eu tenho que pensar nessa função a ser usada, né? Como eu fiz para vocês que dá 1 ali, o x² mais o y², então o limite seria 0, né? f de x, y seria 0 na região 2. Na região 1, como vocês estão vendo, também dá 0. Né? Então, calculando o limite pela região 1, que é exatamente x² mais y² ser menor do que 1, resulta em 0 o limite. Fazendo essa substituição, né? Bom, e o limite exatamente, gente, ó, quando x² mais y² é maior ou igual a 1, também é 0, né? Então, exatamente, o limite disso aqui é igual a 0, tá, pessoal? Essa é a resposta. Eu apliquei a L'Hospital, usei uma variável auxiliar ali, em função das duas variáveis x e y. Como eu tenho ali... basicamente o que eu fiz foi isso mesmo, né? Deixa eu ver se eu fiz outra coisa diferente aqui. Não fiz nada diferente, não. Pessoal, acho que foi isso. Eu analisei esse ponto de acúmulo, né? A gente viu qual função funcionaria. Tomei uma variável auxiliar para reduzir para uma função de uma única variável real. Como fosse uma... E até aí tudo bem, né? Bom, nem precisei ver se o limite dessa função de duas variáveis reais existe ou não, pois ele pediu para calcular o limite, não provar a existência, ou seja, já assume que existe. Espero que tenham gostado, fique com Deus.